Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos levantar mais uma vez, agradecer os irmãos que estão aqui, você amigo que está nos assistindo pela internet, a igreja, irmãos, amigos, Deus abençoe. Neste sábado queremos compartilhar com vocês a nossa vida com Deus. Quero falar um pouquinho sobre isso e algumas coisas, o que significa a gente ter essa vida com o Senhor. Nós queremos orar por vocês, orar pela igreja e termos um tempo de oração depois pós-culto aqui em favor de nosso país, em favor desse planeta, que Deus possa revelar as coisas que estão acontecendo. Deus abençoe sua vida. Eu quero convidar você para entrar nesse culto conosco e permanecer nesses 50 minutos, onde vamos ter louvor, ter a palavra e, sobretudo, nós queremos compartilhar a palavra viva, a palavra do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor, ela é verdade. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar agora por você que está em casa, pelos irmãos que estão aqui, e pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, nós oramos agora, iniciando esse culto, convidando esses amigos dessa igreja, que está nos assistindo pela internet, e os irmãos que estão aqui, para subirmos junto, nesta adoração e louvor, estarmos debaixo da proteção e graça de Deus, despeito de toda dificuldade, toda enfermidade, todo ataque que está acontecendo no Senhor, no mundo todo. Nós confiamos em Ti, nós declaramos Tua paz, Tua graça, Tua proteção sobre cada lar, cada família, no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa agora visitar esse lar, trazer paz, trazer confiança, tranquilidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Vamos adorar a Deus e louvar o Senhor nesse instante. No mundo busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe para perto. Agora todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus. Eu não tenho medo de mostrar minhas fraquezas, defeitos e falhas não esconderei, pois um amigo encontrei. O Deus de montanhas também é o Deus de vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor que
Jesus não há nada, melhor que Jesus não há nada, nada é melhor que Jesus, não há nada, melhor que Jesus não há nada, melhor que Jesus não há nada, nada é melhor que Jesus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, só o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, só o Senhor, só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus, nada é melhor que o Senhor. Nós cantamos, nada pode substituir a tua presença, nada pode trazer vida a não ser o teu Santo Espírito. Por isso nós cantamos: torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. Nós declaramos: só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor. E nós cremos que o teu Espírito flui, que o teu Santo Espírito restaura corações, que aviva aquilo que está morto, que traz luz à escuridão. Aleluia. E nós declaramos que tu estás aqui, estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas.
te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Sim, este é quem tu és. Um Deus de milagres, um Deus de novidades. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Este é quem tu és. 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 Sim. Mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Este é quem tu és. 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 Este é quem tu és.
Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor não para. O Senhor não para, o Senhor está agindo, está trabalhando. O Senhor é um Deus de milagres, de maravilhas, e o Senhor está operando, está trabalhando. O Senhor não para. E eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos nossos amigos pela internet. O Senhor não para, e o Senhor está trazendo algo para nós, e nós recebemos a presença do Espírito Santo, a graça, confiança, segurança do Senhor. Abençoa-nos nessa noite, debaixo desta palavra, a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Trabalhe em nós, Senhor, trabalhe em nossas vidas, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Poder sentar. Glória a Deus. Deus abençoe. Que bênção esse louvor. Que bênção estarmos aqui. Nós somos um grupo pequeno, mas tem muita gente assistindo. E eu não sei onde pode chegar isso, mas esses dias uns irmãos falando comigo em outras cidades, outros lugares, chegando essa palavra, abençoando pessoas. E eu espero que isso possa mudar, transformar você, porque Deus está trabalhando. Deus não para, mesmo que eu não saiba, Deus está trabalhando. E eu quero compartilhar com vocês nesse sábado, e nós queremos ter um tempo depois dessa palavra, uma oração com a igreja, com os irmãos que estão aqui. Mas eu quero deixar uma palavra com os irmãos que estão presentes e com as pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero deixar uma palavra sobre a nossa vida, o que realmente, qual a expectativa que temos da nossa vida. E a coisa mais importante, aquilo que temos falado já há algum tempo, desde o ano passado, sempre estávamos trazendo uma palavra no sábado sobre vida com Deus. E hoje eu estava lendo alguns textos, lendo assim as escrituras e fazendo um estudo sobre sacerdócio, sobre vida com Deus. E quando a gente fala de sacerdote, eu estava compartilhando e lendo sobre sacerdote. Não existe sacerdote sem templo, e não existe templo sem Deus. Então nós temos um Deus, criamos um templo, o tabernáculo, então existe o sacerdócio. E a palavra do Senhor diz que nós somos sacerdotes de Deus, de modo que se nós somos sacerdotes, cada um de nós somos sacerdote, há dentro de nós o santuário de Deus, como o apóstolo Paulo diz. Então nós precisamos trabalhar nesse tabernáculo, neste santuário, como sacerdote. Precisamos nos preparar, porque o sacerdote sabe o que é adoração, o sacerdote sabe o que Deus ama. Então, nós precisamos nos transformar nesse sacerdócio. Todos nós, lá em Pedro fala que nós somos sacerdote, nação santa, sacerdócio real. Para a gente ter uma vida com Deus, é isto, a gente precisa se transformar nesse sacerdócio, para reinar com o Senhor. E o texto que eu quero ler com vocês, mas antes de chegar lá, e como que eu posso ter uma vida com Deus? Como que eu posso conhecer Deus, adorar a Deus, servir a Deus, orar a Deus? Eu preciso dedicar alguns minutos da minha vida. Eu preciso dedicar algum tempo da minha vida com Deus. Preciso dedicar a minha vida, dedicar tempo da leitura da palavra, a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu preciso me dedicar a isso. E como que a gente faz isso? É simples, todo dia, 15, 20 minutos, para ler a palavra de Deus. Porque a palavra é vida, a palavra não é um livro fechado, a Bíblia é um livro que Deus fala conosco. Quando eu leio a Bíblia, o autor dela está falando comigo. Eu preciso meditar na palavra e em Deus, para saber o que Deus quer, para saber o que Deus ama. Então, quando nós temos um Deus, nós vivemos em função de Deus, e não Deus em função de nós. A humanidade inverte o papel, querem que Deus viva em função dela. Então, tem uma coisa invertida aí. Nós precisamos viver em função de Deus, para Deus. E quando eu faço isso, Deus habita em mim. E se Ele habita, Ele vai falar, Ele vai dirigir, né? E aí nós vamos descobrir por meio de Jesus Cristo. Não é através das nossas ideias, do desejo, mas através de Jesus.
o que precisamos e o que devemos fazer. Então o Espírito Santo está falando conosco. E viver com Deus, ter uma vida com Deus é uma coisa que muda nossos hábitos. É algo que muda nossa forma de viver, de falar, nossas prioridades. Nós mudamos nossas vontades. Nós, como sacerdócio, como vivemos em função de Deus, eu tenho que buscar as coisas do alto. Buscar as coisas de Deus. Então vida com Deus é fundamental para que a gente tenha a presença de Deus. E ela começa com obediência. Vida com Deus é obediência. Será que eu sei o que Deus quer que eu faça? Será que eu faço o que Deus tem falado? Será que estou fazendo? Então nós precisamos fazer uma pergunta, fazer uma reflexão, porque os dias estão bastante estranhos, bastante difíceis, não é só aqui, no mundo todo, e nós estamos sentindo esse aperto. Ontem eu estava ouvindo a palavra do pastor Gary lá no culto profético com o pastor Chori, na igreja de São Paulo, e ele estava falando que Deus está peneirando mesmo, e é uma ação no mundo todo, mas precisamos ficar firmes. E ele falou algo interessante sobre nós declararmos e testemunharmos, e isso é importante. E eu quero falar um pouquinho sobre sermos homens e mulheres da Bíblia, da palavra. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que os homens de Deus, eles sempre traziam uma palavra de vitória, de ânimo. Quando Josué estava lá no meio daquele povo, ele acreditou que Deus ia dar vitória. Ele levantou seu povo no meio de Jericó, e sabendo que Deus ia dar vitória. Deus sempre fala com o seu servo, e ele o anima. A gente pode ver isso daí lá no princípio da história com Noé. Um homem que trabalhou 120 anos fazendo um negócio que ninguém acreditava que fosse navegável aquele lugar, ou que fosse flutuar. Mas ele foi um meio e um instrumento de Deus. Então nós precisamos crer, ser homem de fé, ser mulheres de fé, crer em Deus, né? Crer no Senhor. Sim, vamos crer que numa forma do Senhor, e não crer que as coisas vão ficar bem, mas crer que com Deus vai estar bem. Não podemos ser tão simples e achar que tudo vai ficar bem. Nós precisamos crer que com Deus estaremos bem. Sem Deus não há como estar bem. O que você pede, quando a gente tem uma vida com Deus, a gente começa a mudar nossas vontades e desejos, porque o que você pede é o que o seu coração ama, é o que o seu coração adora. Então nós precisamos ter uma vida com Deus. Dessa forma, meu coração ama Deus, meu coração desperta em Deus, então eu quero saber de Deus. E o Salmo 27, verso 4, Salmo 27, verso 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor. Numa outra versão diz: uma única coisa que eu quero. A única coisa que eu quero. Olha que bonito isso. Eu estou falando de um salmista. Estou falando de Davi. E ele estava passando por muitas dificuldades. Se você leu a história de Davi, os irmãos conhecem. Quantas batalhas ele passou? Com Golias. Ele era um homem bíblico. Antes de lutar com Golias, ele disse: você, gigante, vai cair, e Deus vai me dar vitória. Então ele acreditava, ele profetizava aquilo que realmente estava em Deus para acontecer. Mas nesse texto, ele também teve muitas dificuldades, muito ataque, muita retaliação. Até os filhos, uma vez, voltaram-se contra ele. O reino, pessoas. Ele foi um grande libertador, mas chega um momento que as pessoas começam a atacar, porque ele estava trazendo libertação. De forma que ele fala assim: uma coisa só que eu quero. Talvez ele pudesse pedir que Deus pudesse dar vitória para ele, destruir seus inimigos, que trouxesse paz na sua casa, que aquela confusão entre seus filhos fosse resolvido, a confusão entre o relacionamento dele, entre Saul. Mas ele não fala isso. Ele não usa Deus para existir em função dele, mas ele vive em função de Deus.
Na matemática, a relação função é muito lógica. Em função, ela representa algo, uma base para algo maior. Ela tem uma representação, uma imagem. E desta forma, ele diz: uma coisa só que eu quero. A única coisa que eu peço ao Senhor. A única coisa a pedir é algo que você ama, algo que está no seu coração. Algo que você deseja. O que estava no coração de Davi? Com tantas necessidades, uma coisa só: e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Irmãos, quando eu olho para esse texto, como esse texto precisa ser vivido, praticado entre a igreja. Porque a gente está pedindo tantas coisas, menos isso. E por que Davi teve vitória? Porque ele buscava Deus. Buscava ter uma vida com Deus. E não buscava as coisas sem Deus. Numa tradução da Bíblia Vida diz assim: uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença. Era isso que ele queria, viver a vida toda na presença de Deus. Irmãos, é possível a gente viver. Você não precisa sair do seu trabalho, não precisa deixar sua casa, não precisa fazer outra coisa, ficar só aqui, mas é possível. Quando você pega 15, 20 minutos lendo a Bíblia, orando diariamente ao Senhor, deixando o Senhor entrar na sua vida, sendo um homem ou uma mulher bíblica, declarando a palavra de Deus, que o Senhor é quem nos guarda, quem nos dá vitória. Caso contrário, nós vamos começar a ficar doentes. Esse ano todo, com esse isolamento, esse distanciamento, faz tão mal para a gente. Mas por conta disso, o que nós precisamos fazer? Orar ao Senhor, voltar ao nosso relacionamento, se não pessoal, né, virtual. Nós precisamos fazer isso. O Salmo 27, o mesmo Salmo, versículo 8, ele disse: o meu coração me ocorre. O que significa no meu coração ocorre? Ele não estava falando que ele estava falando, mas alguma coisa falou o coração dele. Numa tradução diz: no meu coração ouvi uma voz. Né? Quantos de vocês sabem que Deus fala conosco? Deus fala conosco. Deus fala no nosso espírito. E ele diz: no meu coração ouvi uma voz. Ocorreu algo no meu coração. E a palavra foi: buscai a minha presença. Deus fala com Davi, diz nesse capítulo, quando ele tem um desejo, quando ele fala o seguinte: olha, uma coisa só que eu quero a presença de Deus. Aí Deus fala com ele: então busque. A palavra buscar significa pedir ajuda. Pedir ajuda é você se mover, você agir, ter ação, não ficar parado. Cruzar os braços, não orar, não pedir oração, não abrir coração, não é pedir ajuda, é ser orgulhoso. O silêncio mostra o nosso orgulho, não a nossa humildade. Nós vamos amanhã ter a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor para nós é uma representação da Páscoa, a figura de libertação. E esse dia era um dia muito especial. Na língua hebraica, a palavra convocação não é festa. A palavra convocação significa alguém convocado. É solenidade. Como que se um juiz convoca você. E se você não aparece, você vai ser julgado à revelia. Na convocação eu preciso me apresentar. Então, eles, na ceia do Senhor, todo o povo se apresentava. E na Páscoa era uma festa que não poderia se comemorar em qualquer outro lugar. É uma das 3 festas que só era comemorada em Jerusalém. Como a ceia. Então eu tinha que vir. E isso mostra que as pessoas tinham essa humildade de buscar o Senhor. Às vezes moravam longe, moravam muito distante, não tinha ônibus, não tinha, naquela época não tinha nada. Eram meses de viagem, semanas no mínimo. E eles deixavam tudo para servir o Senhor.
Será que nós conseguiríamos viver isso? Será que a gente pode ouvir o que Deus está falando no nosso coração? Buscai, ele diz, buscai a minha presença. Quando é que Davi ouviu buscai a minha presença? Quando o coração dele tinha um desejo. Uma coisa só eu quero. Uma coisa só. Ele diz no verso 4: e buscarei que eu possa morar, que eu possa ter o privilégio de viver na presença do Senhor. Quando ele deseja isso, quando ele pede isso, significa que ele ama isso. Na nossa oração a gente pede muito aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, mas é errado, porque Deus quer que a gente busque Ele, né? Porque eu vivo em função de Deus, não Deus em função do homem. Então ele fala, no meu coração, eu ouvi uma voz, que disse, venha me adorar. Imagine Deus falando no nosso coração, venha me adorar. Por que nós estamos aqui hoje? Por que você veio aqui hoje na igreja? Eu sei que com essa pandemia é uma boa desculpa para a gente falar, eu não vou na igreja. Com esse distanciamento, muitas coisas fechando, é uma boa desculpa para a gente não vir adorar o Senhor. Mas por que nós estamos aqui? Talvez você que está nos ouvindo, por que você está ouvindo? Eu creio que no seu coração, Deus está falando, venha me adorar. E quando Deus fala, nem o inferno pode impedir, nenhuma pandemia pode impedir, nenhum exército pode impedir. Venha me adorar. E eu ouço algumas pessoas às vezes fazendo essa pergunta para mim. Eu não vejo, ou melhor, não ouço Deus falar no meu coração. Aí a minha pergunta é, como você ora? Se você não ouve Deus, se você não está ouvindo Deus, eu preciso perguntar, como você ora? Qual é a sua oração? Na sua oração, quando você entra na presença de Deus, o que você pede? A presença de Deus ou coisas? Então Deus nos dá coisas, mas Deus quer que você busque sua presença. Então nós entendemos que no nosso coração, Deus vai dizer, venha me adorar. E Davi disse, eu respondi, eu irei te adorar, Senhor. Deus quer ouvir nossa resposta. Nós que estamos aqui, eu posso fazer isso na minha casa? Sim, eu posso fazer isso na minha casa. Mas quando Deus nos chama para nossos cultos, para nossas convocações, nós precisamos ouvir Deus. Se Deus não chamar você para vir ao culto, não venha. Mas se Deus chamar, não falte. Se Deus fala com você, o que Deus ia falar? O que Deus quer que você faça nesses horários? Minha pergunta é, porque Deus pesa muito no meu coração. Às vezes a gente está preocupado com essa pandemia, vamos fechar as portas, vamos fechar a igreja, vamos deixar todo mundo, mas no meu coração, Deus está me levando a um desafio. Cadê? No que você crê? No que nós estamos crendo nesses dias? Nós estamos crendo muito mais no que o vírus pode fazer, ou no que Deus pode realizar? Longe de fazermos aqui extravagância, se reunir, andar sem máscara, não é isso. Não estou falando e desafiando qualquer pessoa. Nós temos que tomar todos os cuidados, protocolos, sim, é verdade. Venham me adorar, e eu respondo, eu irei. Eu sei que Deus tem um plano para mim e para você. Qual o plano de Deus? Está lá no livro de João 10:10. Eu vim, olha, ele está declarando, ele vim para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. O que é vida em abundância? Abundância é uma vida plena, completa, com propósito. Mas isso é em Deus, não na terra. Não, Deus quer que eu tenha uma vida, e vida é abundância. Eu tenho carro, eu tenho helicóptero, eu tenho avião. Não é isso. Essa vida em abundância é nele. Quando a minha oração é como Davi. E quando você ora como Davi, eu quero só uma coisa na minha vida. Só uma coisa eu peço a Deus, que eu tenha o privilégio de ficar na sua presença.
Quando eu faço essa oração, quando eu só quero Deus, então Deus fala ao meu coração: venha. E você vai ter uma vida completa. A abundante, não vai faltar nada. Porque a presença de Deus é completa. Se Deus está em nós e falta alguma coisa, não é Deus. Você tem algo, uma religião, tem um espírito, deve ter um demônio, não sei o que tem, mas não é Deus. Porque se temos Deus, Ele completa. Ele completa, esse Deus é completo. O seu nome é Jesus Cristo. Ele completa. Ele diz: eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância, uma vida completa. O profeta Isaías diz que Ele é o Emanuel, Deus conosco. Agora Deus está presente conosco. Eu não estou sozinho aqui nesse culto com vocês. Eu não estou sozinho quando eu vou para minha casa com a minha esposa. Eu tenho uma pessoa que mora comigo, mora em meu coração. Por isso a minha vida tem que ser como um sacerdote. Porque se eu tenho um templo dentro de mim, se Deus habita dentro de mim, se eu sou o santuário de Deus, como diz o apóstolo Paulo, e Cristo habita em mim, eu preciso me converter em um sacerdote. O que é um sacerdote? Alguém que se dedica na palavra, na oração e no tempo com Deus. Agora Deus habita em meu coração. Deus está dentro de mim, mas eu não tenho tempo com Deus. Eu não me comporto como alguém que tem que alimentar, guardar, servir, se Deus está dentro de mim. Então, se não tem sacerdócio, não tem templo. Se não tem templo, não tem Deus. Às vezes temos uma convicção humana psicológica. O que mais estamos vendo é uma convicção psicológica. Não Deus, porque se você tem Deus, Ele completa. Porque Deus é completo. Deus, Ele existe, onde Ele está, é luz. E Ele diz: haja luz, houve luz. Jesus é Deus, Ele está no meio de uma tempestade e ela para. Ele está no meio de uma pessoa que morre e Ele se levanta. Está no meio de um cego e Ele abre os olhos. Está no meio dos leprosos, são curados. Jesus no meio de uma necessidade. Todos estavam com fome e Ele supre. Estava alguém sem vida, Ele diz: eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é Deus. E eu, mergulhando na palavra de Deus, eu fico pensando como nós precisamos nos converter em sacerdote. Cada irmão aqui tem que ser um sacerdote. E não tem nada a ver com um sacerdote, que é essa cultura que a gente tem. Um sacerdote é alguém, o que é um sacerdote? Alguém dedicado a Deus, que ora, que dá tempo para Deus, só isso, e conhece a Deus, e anda com Deus, e ouve Deus. 1 Crônicas 16:11, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente. Buscar, como eu disse para vocês, significa procurar ajuda. É diferente quando a gente pensa, vai buscar lá um copo d'água, vai buscar lá uma coisa lá para mim. Não é isso. Buscar aqui, procurar ajuda. Quando você está viajando, fura um pneu sozinho, seu step está murcho, quebra o carro, ou você está na sua casa, precisa, alguém está doente e você não consegue resolver aquela situação, tem que ligar para alguém. Então buscar não é você só procurar coisas, é você receber uma presença. Buscar é você ter alguém para te ajudar a levar sua vida. Se não for Deus, eu não conseguiria passar por isso. Tem muita gente desistindo, muita gente parando. Ontem o pastor Guerra falou, muitas igrejas fechando. E ele diz que Deus está por trás de tudo isso, porque Deus está peneirando. Deus está vendo, porque às vezes a consciência da igreja é que muitas vezes nós estávamos nos convertendo para a igreja e não para Deus. Nós queríamos que Deus vivesse em função da gente e não a igreja viver em função de Deus. Deus, eu preciso de algo, vamos orar para Deus nos dar. Eu preciso fazer algo, vamos orar para Deus fazer. Eu não tenho algo, vamos orar para Deus dar.
Não está errado você pedir para Deus. Está errado você não viver em função de Deus. Procurem ajuda. Buscar é procurar ajuda. É diferente. Procurar ajuda é sair, mover-se, se esforçar. Uma vez eu estava indo e numa viagem acabou a gasolina e eu tive que deixar o carro. Eu tive que andar a pé. Eu tive que deixar. E o medo de deixar o carro na estrada. Então, vocês entendem? Como é importante você compreender essa palavra. Eu tenho que deixar coisas. Tem hora que eu tenho que deixar meu orgulho, minha vaidade, meu tempo ocioso. Às vezes nós podemos assistir tantos programas de televisão, mas a gente consegue ficar 1 hora, 50 minutos, ouvindo uma palestra, alguém que está pregando, tantas lives, tantos cultos sendo ministrados. Nós mesmos temos aqui, dando um curso, segunda e terça, segunda e terça tem um curso de louvor, com o pastor Chori, lá em São Paulo, e quarta tem um café com Deus, sexta, quinta também tem um trabalho deles, sexta, culto profético, sábado nós estamos aqui, quarto somos nós, domingo somos nós, e às vezes a igreja, os irmãos passam a semana toda sem ouvir uma palavra. Uma coisa só eu quero, buscar a presença de Deus. Eu quero pedir que a igreja faça isso. Quero que você busque a presença de Deus. Você que está me ouvindo, busque a presença de Deus. As coisas não vão ficar melhor para as pessoas que estão longe da presença de Deus. As coisas vão ficar seguras para aqueles que estão em Deus. Porque a maioria das pessoas não experimentam a vida da abundância? Porque a maioria das pessoas não estão... Porque elas não buscam a Deus, não procuram a ajuda de Deus. Existe uma falsa ideia psicológica, mental. A palavra esperar, o verbo esperar, de ficar sentado e não de se levantar, que é o verbo esperançar, desejar, buscar. É o que Deus fala para nós. Amós 5:4 diz: o Deus eterno diz ao povo: voltem para mim, a fim de que tenham vida. E a vida aqui do Senhor é abundante. Por que as pessoas não estavam tendo vida abundante? Porque se afastaram de Deus. Se afastaram da leitura da palavra, se afastaram da oração. Às vezes no culto, a gente pode vir para o culto e cantar e louvar, até pregar. Eu vi um testemunho de um pastor que ele até pregava, mas tudo mecanicamente. Ele vinha para ministrar para o povo. Ele vinha de baixo, o que eu vou falar para o povo? Ele não perguntava: Deus, o que o Senhor quer me usar? É muito bom, é muito gostoso a gente trazer uma palavra de bênção. E não é fácil trazer uma palavra de trazer para a igreja. Irmão, você não tem vida abundante porque você está longe de Deus. Essa é a verdade. Não há, se estamos perto de Deus, vamos ter uma vida abundante. Deus vai suprir. Eu não posso rasgar a Bíblia, essa é a verdade. Então a vida abundante. No verso 5, Amós diz o seguinte: volte para o Deus e vocês viverão. Eles estavam vivos. De que forma? Não estavam vivos, estavam existindo. Tem gente que não está vivo, irmão, está existindo. Existe, mas não está vivendo. Porque tudo está errado. Não dá certo, está triste. Vai ter vacina, mas vai demorar. Tem pandemia. Toda hora a pessoa está confusa. Sim, nós temos que nos preocupar. Temos que nos cuidar. Mas eu preciso ter uma vida no meu secreto com Deus. Talvez todo esse isolamento, Deus estava nos chamando para estar com Ele. Eu quero que você comece nesse mês de janeiro um jejum. Volte a ler a Bíblia. Eu sei que tem irmãos que o ano passado leram a Bíblia completa conosco, agora estão lendo numa ordem cronológica, outros estão lendo uma outra versão, outros não leram nenhum livro. Não vai ter vida abundante. Não acredito. A Bíblia não garante isso. A Bíblia não garante que a gente tenha uma vida com Deus sem presença do Senhor. Não sei se o som caiu. Ok. Então eu quero... Amós 5:14. Procurem fazer
o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Olha, uma escolha. Como é fácil a gente fazer o que é errado e o que é certo. Eu vejo isso como nós falamos ontem aqui, semana passada, a palavra justo. A palavra justo significa aquele que consegue colocar de lado, prender seu lado animal. Não significa que aquele que destrói seu lado animal. Não é isso. Né? Aí eu estava falando que, acho que com o Peter, ele me falou que como se prender o porco para que não volte na lama. No alemão é isso. É uma expressão alemã, justo, que significa... E eu fiquei imaginando, todos nós temos um porquinho. A gente lava ele quando vem para Jesus. Mas você sabe o que acontece com o porco quando solta? Volta para a lama. Então eu tenho que deixar esse homem que eu sou, inclinado para o pecado, preso. Porque senão ele volta a fazer besteira. Por isso voltar para o Senhor, se animar no Senhor, se alimentar no Senhor. E o texto de Amós, ele fala, para que vocês vivam, assim será a verdade do que vocês dizem. O que ele está querendo dizer aqui? Eles estavam dizendo algo, mas não era verdade. Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será a verdade o que vocês dizem. Isto é, que Deus Todo-Poderoso está com vocês. O povo dizia que Deus estava com ele. Está lá em Amós. Mas não era verdade. Porque eles agiam errado. Mas quando eles pararam de agir errado, quando eles começaram a controlar aquele lado animal, quando começaram a prender aquela vontade, aquele impulso, né, de fazer coisa errada, aquelas coisas que não agrada a Deus, Deus falou, eu vou trazer bênção, eu vou viver, e vocês vão estar dizendo a verdade. E para concluir, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra fé é obediência. No grego a palavra fé significa não só crer, crer a ponto de obedecer, não crer só que existe. Por exemplo, eu creio que tem um prédio aqui, você crê que eu estou falando, né? Que eu estou aqui, mas não é só isso, é você crer nesta mensagem e praticá-la. E a igreja crê e fazer. Quem tem fé agrada a Deus. Sem fé ofende a Deus. Se eu não obedecer, eu ofendo a Deus. Por isso que a palavra, quando o Senhor chama o seu povo para a ceia, para convocar para as festas, e a palavra é modei ou modim, que significa convocação solene. Não posso faltar. Não posso deixar de servir a Deus. Não posso deixar de celebrar a Páscoa, porque senão eu vou ser julgado. E aquele dia, que era um dia de salvação, né? A Páscoa para nós é um dia de salvação. No hebraico é o dia do Yom Kippur, dia do arrependimento, dia do perdão. Isso é para o povo de Deus. Para as pessoas que não ouviam a santa convocação, a solenidade do modim, era dia de juízo, dia de castigo. Por isso que o povo de Israel foi salvo e o povo do Egito foi castigado. Nós temos sim que pregar o amor de Deus, mas também temos que pregar a severidade de Deus. Às vezes a gente só prega de um lado, e nós precisamos pregar isso. Um grande pregador, ele disse, você não pode pregar o amor de Deus sem pregar a justiça e o juízo dele. É verdade, é isso que eu quero trazer para nós nessa noite, a gente encerrar aqui, que quando eu creio em Deus, eu agrado a Deus. Quando eu não obedeço, eu ofendo a Deus. Quando eu não me submeto, eu estou ofendendo. E eu não vou ter vida abundante. Eu vou ter uma vida vazia, triste e difícil. Ele diz, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que quer a promessa de Deus, aquele que crê na existência de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, presenteador dos que o buscam, dos que os procuram para ajudar. É isso que ele está falando. Creia que Deus existe. Vamos orar agora, vamos ficar em pé, vamos crer em Deus, e que
Ele é o presenteador, Ele é galardoador, né? Numa outra versão diz que Ele recompensa os que procuram a sua ajuda. E eu e você que estamos aqui, você que está nos ouvindo pela internet, essa atitude de nos ouvir, de querer mais de Deus, de parar para ouvir Deus, é porque você está querendo a ajuda de Deus. Então Deus vai entrar no seu coração, Deus vai entrar na sua vida, e Deus vai te recompensar. E hoje será um dia de bênção para a sua vida, não de juízo, um dia de vitória. Nós vamos orar por você, pela igreja, para que hoje, agora, seja um dia que a sua vida seja completa, transformada, cheia de vitória, porque você procurou a ajuda de Deus, você buscou o Senhor. Vida com Deus é uma vida que procura a ajuda de Deus diariamente. Igreja, vamos colocar em pé. Pai amado, eu oro sobre a igreja que está aqui presente e toda a sua casa, a sua família. Eu oro em favor das vidas que estão nos ouvindo pela internet e peço agora a tua ajuda. A tua palavra diz que o Senhor recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E nós estamos aqui porque nós procuramos conhecê-lo melhor. As vidas que nos ouvem pela internet, Deus, esse irmão, essa igreja, esse amigo, ele parou agora para ouvir porque eles querem te conhecer melhor. Então, ó Pai, que o Senhor abençoe agora com a sua recompensa, porque o Senhor é um presenteador, galardoador. O Senhor dá galardão, dá presente, dá recompensa para aquelas pessoas que procuram te conhecer melhor. Uma coisa só, Pai, só uma coisa que nós queremos é estar na tua presença. Que o Senhor fale nos nossos corações, venham me adorar, que o Senhor nos chame agora, que o Senhor coloque em nós uma forte e firme convicção para aceitar a sua convocação solene, para que possamos nos apresentar e receber seu favor. Pai, sem fé, sem crer, sem obediência, é impossível agradá-lo. Sem a obediência, nós ofendemos o Senhor, mas nós queremos obedecer, queremos aceitar sua palavra, queremos nos submeter a esse sacerdócio, que vive em função para adorar, amar Jesus. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor, e abençoe as vidas que aqui estão, as vidas que estão nos ouvindo agora pela internet, que cada pessoa possa ser abençoado nesta noite, nesse instante, porque está procurando a sua ajuda, porque está procurando te conhecer melhor. Então que eles recebam vida abundante, recebam uma vida completa contigo, uma convicção que tudo é possível àquele que crer. Deus, que o Senhor gere em cada pessoa que está nos ouvindo agora uma fé e uma confiança bíblica, uma confiança da tua palavra, dos teus mandamentos, que o Senhor fará o impossível e possamos declarar como Davi: com meu Deus saltarei muralhas, com meu Deus destruirei exército. Que nossa fé seja uma fé bíblica pela palavra, pois tudo é possível para Deus. Pai, assim abençoe as vidas, as casas, os lares que estão passando por lutas, por dificuldades. Agora nós declaramos uma palavra, que isso pare, que cesse agora essas batalhas, porque o Senhor chegou para ajudar, o Senhor chegou, o Senhor se levanta para trazer vitória e bênção, recompensa para aqueles que procuram conhecê-lo melhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, com tua graça e paz, é a nossa oração. Amém e amém. Deus abençoe a igreja. Antes de nós encerrarmos com a igreja, quero convidar as pessoas que estão aqui nos ouvindo para amanhã. Você faz parte da nossa comunidade, às 18h30 teremos a ceia do Senhor. A ceia é uma figura da Páscoa. Ceia é uma figura que nós tomamos do cálice, que representa o corpo de Cristo, o pão, e é um tempo de comunhão que nós subimos para a nossa Jerusalém, para nosso templo, para adorar Jesus. Queremos convidar você, e você amigo que está conosco, pode nos visitar nas quarta-feiras, no sábado, aqui
na comunidade, 24 de fevereiro, 770. Nós temos aqui um espaço reservado para te receber. Nosso espaço é amplo, com todo cuidado aqui. Só pedimos que você venha com máscara. Deus abençoe os irmãos que nos ouvem, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém, Jesus. Amém.